Então nós, para a noite, temos aqui uma proposta de profunda reflexão. São palavras que nós, vez por outra, vamos ouvindo por aí. Encostos, amarrações, trabalhos encomendados. Ouve-se muito hoje estas coisas. Elas têm acontecido sempre. Mas hoje, talvez porque estamos mais despertos para as coisas espirituais, estamos mais atentos e se calhar ouvimos com mais frequência. Vamos ver à luz da nossa doutrina tudo isto. Então, encosto, antes de tudo, é bom nós esclarecermos que aquilo que vulgarmente se entende por encosto é a suposta presença de um espírito junto a um encarnado. Um espírito sem corpo, desencarnado, junto a uma pessoa encarnada. Ou seja, entre aspas, um morto que se liga a um vivo a fim de perturbá-lo. Para alguém estar sendo perturbado por um espírito, é necessário que se tenha aberto uma porta para ele. Ele não tem como entrar se nós não lhe abrirmos a porta. É como se fosse nós a dar-lhe autorização para ele entrar. Portanto, a autorização é dada pela própria pessoa. E quando isto acontece, há logo alguém a afirmar ou a aconselhar que procura um centro espírita. Mas esta definição de encosto está equivocada. O obsessor não está encostado na sua vítima. Não há espírito encostado em ninguém. Apenas pressiona o seu psiquismo pelo pensamento. E, nesta pressão, explora os pontos fracos daquele a quem quer perturbar. A intenção básica destes espíritos, nestes estados assim de baixas vibrações, é satisfazer egos, sentir sensações de antigos vícios que tinham, como seja sentir prazer no sexo desregrado, sentir o gosto de bebidas alcoólicas, o gosto pelo fumo, seja ele qual for, e também alguns outros gozos mundanos. Normalmente, para conseguirem isto, ligam-se a quem? Exatamente a pessoas que estão neste meio. Pessoas que têm também essas vibrações no pensamento. Se isto não existir, não é possível o encosto. Outros ainda, outros espíritos já mais astutos, ligam-se a pessoas que têm pouca fé. Porque a intenção, em primeiro lugar, é conseguir o desmoronamento total, de tudo na vida dessa pessoa. E fazem isto por pura maldade, por falta de amor no coração espiritual, falta de amor ao próximo. Acham que se estão sofrendo no outro lado da vida. Nós, os que estamos deste, também devemos sofrer. Quando este pensamento já está arraigado nestes espíritos, eles procuram formar aliados, por vezes encarnados, outras vezes outros espíritos sem luz igual a eles. Sua principal razão de tudo é sentirem poder, sentirem-se poderosos, importantes, sentir que infundem medo aos que estamos do lado de cá, deixando-nos assim, pelo medo, enfraquecidos, logo muito mais vulneráveis. Precisamos compreender e saber que o mundo espiritual não fica em regiões muito distantes das nossas regiões de encarnados, do nosso mundo de encarnados. Ao contrário, é bem próximo. E ambos estes lados do mundo se interpenetram. O que varia é apenas a dimensão. Aqui nós estamos na dimensão material, eles estão na dimensão espiritual. Mas completamente ligados, nós estamos ligados. Por isso os espíritos nos veem. Assim como alguns encarnados também os percebem. Através de quê? Da faculdade mediúnica.
através da mediunidade. A reger este mesmo mundo, nas duas dimensões, há leis. E esta que os traz até nós e nós receptivos a eles é a lei da afinidade, ou a lei de sintonia. Dessa forma, é pelos nossos pensamentos que atraímos estes desencarnados e somos atraídos por eles. Se for até um familiar nosso, um ente querido que já partiu, e às vezes nós os andamos chamando constantemente, porque só pensamos neles, não aceitamos a partida. Ele percebe as nossas vibrações. Se forem equilibradas, de carinho, de afeto, de uma saudade não doentia, ele se sentirá muito bem, profundamente feliz, porque vê que é lembrado. Mas atenção à qualidade da lembrança. Porque se nos lembramos dele com revolta, com mágoa, afinal, nós é que nos constituiremos em encosto dele, que não o libertamos, através dessa revolta e dessa mágoa. Não lhe damos sossego no além-túmulo. E se, por outro lado, o chamamos para que nos auxilie, e temos muito esse hábito, invocarmos nossos pais, nossos avós, aqueles que, porventura, sintamos que têm capacidades para nos ajudar, e ele, eventualmente, não se achar em condições para isso, para nos ajudar, o que é que vocês acham? Ele ficará feliz ou triste? Porque não pode ajudar? Muito triste. Porque ele sentirá o nosso assédio mental, e sofre porque vê que não nos pode ajudar aquilo que lhe estamos a pedir. Muito cuidado. Nós não sabemos em que condições estão os nossos queridos do lado de lá. Como um dia, quando nós formos, os que ficarem não sabem como é que vai ser a nossa condição lá. Então, considerando-se ainda que raras são as pessoas que têm um retorno tranquilo, um retorno a casa, um retorno à vida espiritual, por lhes faltar conhecimento e, sobretudo, preparo, então podemos dizer que muitas vezes eles são como náufragos do além, que precisam desesperadamente de socorro eles. Não é nós a pedir-lhes a eles, é nós ajudá-los. Isto acontece por estarem ligados tão intensamente às coisas e aos interesses materiais. É a materialidade que vai ditar a nossa infelicidade do outro lado. Se nos formos desapegando das coisas do mundo, quando formos, não estamos agarrados a nada. Quando muito, podemos levar o amor por aqueles que ficam, e isso não vai prejudicar nunca. O amor é saudável. Então, quando não temos esse preparo, ao desencarnarmos, muitas vezes nem temos a mínima condição para reconhecer a nossa nova condição de espírito. Não sabemos onde estamos, não sabemos o que nos compete fazer. Então repetimos. São almas atordoadas. São sobreviventes de um naufrágio em ilha desconhecida. Não sabem para onde se virarem. Olhem a nossa responsabilidade de os devermos ajudar. Espíritos assim podem até permanecer no próprio lar, ao lado dos familiares, ignorando a sua nova condição. Solicitam ajuda e se desesperam ao sentir que nós não os sentimos, não os percebemos, não os atendemos, não os ajudamos. Se na casa há alguém com razoável sensibilidade psíquica, ou seja, mediunidade, essa pessoa passa a acolher algo das angústias e da inquietação do desencarnado. E não raro, se for esse o caso, pode sentir até sensações relacionadas com os sintomas da doença que motivou o seu falecimento. Se a pessoa tiver sensibilidade, pode sentir isso também. Então, neste, como nos demais casos, cabe-nos o dever de ajudar.
seja fazendo uma prece, rogando a Jesus que encaminhe esse espírito, seja vibrando com carinho a seu favor, ou simplesmente endereçar-lhe um bom pensamento. Ele capta, ele recebe, não se perde. O importante então é que tenhamos sempre em mente que os encostos nada mais são do que os homens e mulheres que viveram na Terra e agora habitam o mundo dos espíritos. Não há razão para temê-los, nem para expulsá-los com indiferença. São nossos irmãos, rogando auxílio e compreensão. Ainda que estejam pensando mal para nós ou querendo mal para nós, mesmo assim, devemos fazer o quanto possamos para os ajudar. Só assim estaremos libertos dessas sensações angustiantes que falávamos. Muitos espíritos ficam presos no lar, algemados pelas vibrações desajustadas dos familiares, que não aceitam a separação. É hora de todos entendermos isto. Nada mais certo, quando nascemos, de que o nosso corpo um dia vai morrer. Nada mais certo. Basta nascer para começarmos o nosso corpo a morrer. Então, o que é que precisamos saber bem? Saber que saímos do corpo, mas não saímos da vida. Mantemo-nos vivos. E aí a criatura busca os seus interesses. O que gostava do lado de cá é o que continua a gostar do lado de lá. Assim, ele no outro plano segue vivendo da mesma forma que viveu até à altura de ser depositado no túmulo. Rigorosamente a mesma coisa. Ninguém vira santo porque morre o corpo, ou ninguém fica diabo porque morre o corpo. Nos manteremos rigorosamente como éramos até essa altura. Então, se evitarmos o desespero, se evitarmos a inconformação, a não aceitação, estaremos ajudando os seres que amamos na viagem de retorno à pátria espiritual. Estaremos ajudando. A prece, em todas as circunstâncias, representará sempre um poderoso instrumento de auxílio, porque a prece eleva-nos o padrão vibratório, o nosso e o do necessitado espiritual. Aumenta o padrão vibratório de ambos. Esta mudança vibratória permite que a assistência dos benfeitores espirituais favoreça o reajuste psíquico, emocional e físico. Físico de quem está ainda no corpo, psíquico e emocional de quem já está na pátria espiritual. Mas quando falamos em prece, não é só murmurarmos algumas palavras. As chamadas preces habituais, aquelas que nós dizemos quase sem pensar, não são essas. Torna-se indispensável também, além das preces sentidas, fervorosas, amorosas, erradicar em nós a causa que atrai esses espíritos ignorantes, que por erro nós dizemos que se encostaram a nós. Tem que haver uma causa e nós precisamos saber qual é e erradicá-la, acabar com ela, para que a porta se feche e eles não possam continuar a entrar. Só assim a pessoa recupera, então, as rédeas sobre si mesmo. Agora vai ficar dono de si, rompendo com essas ideias perturbadoras, que às vezes são ideias perturbadoras do próprio ou de outrem, que pode ser de um espírito, induzindo-nos esses pensamentos. Vejamos agora a questão da amarração. O que é? É um processo, de algum jeito místico, por via do qual se invocam entidades espirituais que vão atuar na vida de certas pessoas. De algum jeito vão influenciá-la. Vão influenciá-la para quê? Para qualquer coisa relacionada com alguém que encomendou esse trabalho a troco de dinheiro. É realizada com recurso sempre a entidades negativas. Não raro até à própria magia negra.
Por isso, quem alegar realizar amarrações apenas pelo bem, com anjos e magia branca, ou está mentindo para não assustar as pessoas, ou não entende nada do que está fazendo. Os anjos e as entidades de luz não forçam ninguém. Não mudam os rumos das nossas vidas. Não é troco de nenhuma encomenda feita e paga com valores que essa espiritualidade vai atuar. Um bom espírito não se vende a troco de dinheiro e nunca causará nenhum tormento a ninguém, porque respeita a soberana vontade de Deus. Se no encosto a palavra está mal aplicada, aqui o equívoco também é real. Ninguém amarra ninguém. Todos temos algo que Deus nos concede como lei divina, a lei de liberdade. Então aqui, se alguma coisa existe, é influenciação também. Não é ninguém ficar amarrado. Há também influenciação espiritual. E é idêntico o nós abrirmos porta para que realmente o espírito perturbante possa entrar. Perturbando e dominando, às vezes, a vida de uma pessoa. Impõem-se algumas perguntas. Podemos, assim, prejudicados por alguém que nos queira menos bem? Podemos, assim, ser prejudicados? Existem poderes neste sentido? E como fica a proteção de Deus diante dessas ações? Existe, afinal, o trabalho encomendado? Antes de responder, pela nossa visão espírita, pela visão da nossa doutrina, queremos primeiro dizer o seguinte: quem desejar prejudicar terceiros está-se complicando a si mesmo, porque está defraudando a lei do amor, a lei que rege a vida de todos os seres humanos. Terá que responder por isso, mais cedo ou mais tarde. Está agindo fora da ética e está agindo fora da justiça. Todos, quem encomenda, quem executa, os espíritos envolvidos, serão responsáveis pelas possíveis ações desencadeadas e pelas suas consequências. Haverá responsabilidade de todos eles. E agora sim, vamos responder. A pessoa visada receberá a ação encomendada e dela será vítima se estiver sintonizado na mesma onda de pensamentos e sentimentos. Eu, quando estava preparando a palestra, tive um pensamento que considero interessante. Supus a nossa querida irmã Teresa de Calcutá a sofrer um trabalho de encomenda de inveja. Ela não tinha nada. Quem é que podia invejá-la? Ela tinha o seu hábito, tinha uma enxerga para se deitar, uma caneca e um prato de alumínio, um relógio, não tinha mais nada. Há 2 mudas interiores, que é o espólio daquelas que hoje continuam a sua obra. Rigorosamente a mesma coisa. Então, para sermos prejudicados por esses trabalhos encomendados, nós temos que estar também em sintonia, tal qual como no encosto. Uma pessoa honesta, digna de bons sentimentos, jamais será atingida por nada disso. Está protegida pelo seu próprio comportamento. Aliás, proteção é que ela faz jus pela conduta que adota. Deus é justo e disso nós não duvidamos. Agora, se há alguém que leva uma vida de ciúmes, de inveja, de vingança, de comportamentos fora dos padrões éticos e da própria moralidade e bondade, isso sim, será envolvido. Será envolvido pela onda que lhe for dirigida. Porquê? Questão de sintonia apenas. Apenas sintonia. Mas muita atenção. Vamos repetir.
toda a ação ou pensamento dirigido a outros retorna sempre ao próprio autor. Tudo o que eu desejar de mal aos outros, a mim virá. É só uma questão de tempo. Nós somos escravos das nossas ações. Somos escravos dos nossos comportamentos. Somos escravos dos nossos pensamentos. Somos herdeiros de nós mesmos. Tudo o que se faz a si mesmo. Nunca esqueçamos isto. O prejuízo, portanto, é de quem faz. Quem é visado poderá até sentir alguma perturbação. Mas se a sua vida for uma vida digna, correta, não tenham medo. Não há que temer. Agora, se abrigarmos em nós o desejo de vingança, de ódio, de rancor ou outros sentimentos inadequados à conduta cristã, aí sim, estamos na mesma sintonia vibratória e é semelhante a nossa vibração a quem nos desejou mal. E vamos ser atingidos, sim. Neste caso, quem deseja o mal e quem está transitando no mal estão envolvidos numa onda que é análoga. Uma onda de sentimento tal e qual. E, portanto, estão vinculados um ao outro. Sempre pelo pensamento. Mas pensamento é o quê? Energia. Energia tem força. Muita força. Então não é uma questão de trabalhos encomendados ou mal feito, como também se diz. É simples questão de sintonia mental. Mais nada. Tenhamos presente que até os objetos usados, sejam quais forem, os rituais que sejam praticados e até mesmo os pagamentos efetuados são absolutamente ineficazes. Nada disso tem significado. Na pergunta 553 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? E a resposta não deixa dúvidas. O de os tornar ridículos. Todas as fórmulas são charlatanice. Nada tem qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, fruto desta resposta dos espíritos, nós podemos concluir: somente contam os maus pensamentos, as energias más, e elas trarão as consequências inevitáveis. Então, nada de meia dúzia. Os espíritos não são para nós temer, são para nós respeitarmos. Tentamos ou não, aqui deste lado da vida, respeitar-nos uns aos outros. Digam-me lá, porquê é que não havemos de respeitar os espíritos? É tal e qual, é a mesma coisa. Porquê é que vamos ter medo deles? Se nós transitarmos de modo correto nas nossas vidas, nenhum deles nos meterá medo. Agora sentiremos sempre, em todas as circunstâncias, profundo respeito por todos. Tenham as ideias que tiverem, as ações que tiverem, os desejos que tiverem. Respeitamos-los a todos. A ação no bem é a melhor coisa que nós podemos fazer. Podemos até dizer que é o antídoto mais eficaz. Encontramos no Evangelho, no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, encontramos lá assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então é o bem, é transitarmos na bondade, na fraternidade e na caridade que nos irá ditar a nossa felicidade atual, mas sobretudo a nossa felicidade no futuro espiritual. Allan Kardec fez um comentário muito curioso à resposta da pergunta 555 também do Livro dos Espíritos. E Allan Kardec disse assim: o espiritismo e o magnetismo
dão-nos a chave, as respostas de uma infinidade de fenómenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas, em que os factos são exagerados pela imaginação. Só o conhecimento esclarecido dessas duas ciências que se resumem numa só, mostrando a realidade das coisas e a sua verdadeira causa, é o melhor preventivo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de crença ridícula. É a singela pretensão da nossa palestra da noite. Esclarecermos-nos, a fim de tirarmos de nós ideias pré-concebidas, até preconceitos que tenhamos em relação a estes assuntos. Resumiremos. Tudo depende de pouca coisa. Tudo depende da pureza das nossas intenções. Tudo depende da elevação dos nossos sentimentos. Tudo depende dos objetivos que queremos alcançar. Se são bons ou maus, se andamos a correr atrás das coisas materiais ou, ao contrário, buscamos enriquecer-nos com as coisas espirituais. Isso é que ditará. Isso é que fará a atração dos espíritos que nos acompanham. Este é o verdadeiro ensinamento que devemos reter. Nós podemos transformar ou modificar um provérbio muito português. Podemos fazer uma pequena modificação. Diz-me quem és, dir-te-ei os espíritos que te acompanham. É a minha maneira de ser que vai ditar as companhias espirituais que eu trago comigo. Fruto disso, a partir de hoje, nenhum de nós vai temer encostos, amarrações, ficar preocupado com trabalhos que anda encomendando, porque o nosso modo de estar na vida, agora que conhecemos a doutrina dos espíritos, é transitarmos o melhor que pudermos e soubermos. Que Jesus nos vá ajudando a nós conseguirmos este intento.